a live, mas vamos dizer como é bom estarmos aqui para louvar o nome do Senhor, amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Muito para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Aleluia. E que muito breve nós estaremos juntos para adorar e bendizer ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz seja com todos vocês. Como o Cleudes já disse aqui, feliz por estarmos juntos nessa transmissão, louvando a Deus pela oportunidade dessa terça-feira ouvirmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 13 ao versículo de número 17. Queria convidar você a parar tudo que você está fazendo agora. É importante para a gente poder compreender o Evangelho, a palavra de Deus, que nada possa roubar a nossa atenção desse tempo de aprendizado. Já começamos na semana passada na carta aos Romanos, e o Senhor tem falado conosco dentro desse texto. Vamos apenas aqui relembrar algumas passagens que passamos na semana passada, e uma delas é entender que o Evangelho as boas notícias que Cristo veio trazer aos homens, as boas notícias de Cristo aos homens, notícia de salvação, notícia de transformação. E é importante saber que para o mundo ser transformado, pessoas precisam ser transformadas. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele vai declarar quem ele é agora na pessoa de Jesus, qual é o tema central da carta aos Romanos. Fala sobre a pessoa de Cristo e o objetivo é apresentar aos homens a salvação.
Então é importante nós termos isso em mente, do que é que nós estamos estudando nesta oportunidade que o Senhor nos concede. Se você quiser, compartilhe o link dessa transmissão nessa noite com aqueles que querem fazer parte da construção do conhecimento. É importante, irmãos, conhecermos a respeito da nossa fé. É importante conhecermos a respeito de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, porque isso edifica a nossa fé e promove santidade em nosso coração, transformação em nossa mente. Então é importante a gente caminhar juntos no estudo da palavra do Senhor. Paulo apresenta que ele foi separado para o Evangelho. Paulo dá o norte do que é o Evangelho. Paulo fala sobre a plenitude de Cristo como ser humano, o cumprimento das promessas de Jesus. Cristo é o Filho divino de Deus. Ele apresenta que é impossível o homem andar em obediência se o primeiro ato da sua vida não for a fé. Se a primeira virtude, o dom de Deus não for colocado dentro do nosso coração, que é a fé. E ele apresenta também algo muito importante, irmãos. Não é que a fé e a obediência estejam num contexto de salvação. A fé é primordial e a obediência é fruto dessa fé para que nós possamos servir e seguir ao Senhor. Por último, no estudo da carta aos Romanos, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 12 da semana passada, apresenta aqui o versículo 12, Paulo queria muito estar com os irmãos de Roma. E uma das coisas que aprendemos aqui na semana passada era o interesse de Paulo. Por que Paulo gostaria de estar em Roma? Para encorajar os irmãos que estavam ali e ao mesmo tempo ser encorajado por esse evangelho. Nós terminamos exatamente no versículo 12, falando a respeito da importância da igreja caminhar em conjunto, porque Deus tem nos dado dons, e esses dons servem para a edificação do corpo, assim como existem outros irmãos, com dons também da parte do Senhor, que nos edificará. Essa é a importância de caminharmos juntos, encorajando uns aos outros. Hoje nós vamos para o versículo de número 13, onde Paulo diz assim: irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir alguns frutos entre vós, como também entre os demais gentis. Qual é o interesse de Paulo, além de encorajar os irmãos de Roma? Qual é outro interesse que nós vemos aqui do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Roma que o interesse de estar com eles, de visitar eles, é para conseguir algum fruto entre eles. É para conseguir um fruto entre os irmãos de Roma, como também os demais irmãos gentios, porque Paulo estava escrevendo a judeus e a gentios. E essa colheita que Paulo está dizendo, ela tem dois aspectos. Primeiro, essa colheita ela acontece dentro da igreja de Roma. O que nos remete a entender o que próprio Cristo retrata ao dizer, em Marcos capítulo 4 e 20, que dentro da igreja há sim a possibilidade de haver uma grande colheita. E no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós vamos ouvir parte do versículo dizendo: e os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós recebemos a mensagem do Senhor, o que essa palavra faz? Ela dá fruto, e dão fruto, quanto? Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de produzir nos homens fruto, seja 30, a 60 ou a 100%. Então quando Paulo está dizendo que ele quer estar entre eles para colher fruto, produzir frutos, Paulo está alinhado com o que o próprio Cristo diz, que dentro da própria igreja, ao receber a boa palavra, nós podemos frutificar. O versículo seguinte mostra que Paulo também deseja colher fruto fora da igreja. O primeiro interesse é dentro, o segundo interesse é fora da igreja. Foi isso que Jesus
referiu quando disse aos seus seguidores. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, nos trará um entendimento do que o próprio Cristo disse a respeito da colheita de frutos fora da igreja. Vamos ver? Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38 diz assim: Então disse aos seus discípulos. O que Jesus disse aos discípulos? A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Qual é o papel da igreja então? Qual é o papel dos discípulos? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então Paulo, em desejando estar com os irmãos de Roma, além de encorajar e ser encorajado, Paulo tinha um objetivo: dar fruto e colher fruto dentro da igreja e fora da igreja. Se nós sintetizarmos esse interesse de Paulo dentro e fora da igreja, nós terminaríamos dizendo que o interesse de Paulo de ir a Roma é tanto para encorajar quanto para evangelizar. Essa era a vontade do apóstolo Paulo. Por que Paulo queria estar entre eles para evangelizar? Olha o versículo 14, vamos ver? Versículo 14, Paulo diz assim: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por que Paulo está dizendo isso? Ele se vê como um devedor. Mas se Paulo nunca se encontrou com a igreja romana, e muito menos com a população de Roma como um todo, por que Paulo diz então que se sente um devedor? Em que sentido ele está declarando essa questão de ser devedor? Vamos fazer aqui um exercício então através de uma ilustração que Tim Keller compartilha com a gente. Ele diz assim: eu devo para você R$100. Isso me torna um devedor. E eu devo pagar esses R$100 a você. Mas uma outra pessoa me entregou R$100 para te entregar. Enquanto eu não entregar esses R$100 que a outra pessoa me entregou, eu continuo sendo devedor de uma responsabilidade de outra pessoa. O que Paulo está dizendo não é o primeiro exemplo quando eu te devo. O que Paulo está trazendo como entendimento de devedor é quando eu recebi de alguém e tenho a incumbência de transferir esse valor em mãos. Foi isso que Cristo fez. Cristo nos incumbiu da responsabilidade. Nós somos devedores a Cristo de compartilhar as boas novas. E lembra, as boas novas não é um conselho. As boas novas é uma notícia. E qual é a notícia? Cristo venceu a morte. Cristo triunfou como Filho de Deus hoje, à destra do Pai. Ele intercede por todos os pecadores para justificá-los diante da grandeza do Pai. Não podemos esquecer dessa verdade, irmãos. Não podemos esquecer que Paulo está dizendo: olha, agora eu sou devedor para compartilhar o que eu recebi do próprio Cristo. Esse é o interesse do apóstolo Paulo em levar o evangelho. Se a gente analisar os dois versículos, acompanhe comigo. Se nós analisarmos o versículo de número 14 que diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Com o versículo 5, vamos ler o 5. Nós vamos ver que Paulo diz que ele é devedor, por isso, versículo de número 5. Pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome. Nós temos uma responsabilidade porque já recebemos a graça de Deus, o favor imerecido, o apostolado, o envio para a obediência da fé. Então, a fé, ela gera obediência. E em todas as gentes nós precisamos falar do nome de Jesus. Tornar o nome de Jesus conhecido. O Evangelho declara que Jesus, ele é Rei poderoso e Salvador. É a boa notícia. O Evangelho, ele requer o status, ele exige o status de honra de Jesus. Os atos de morrer e ressuscitar de Cristo merecem honra. E essa honra quer dizer, as pessoas precisam saber essa boa notícia.
Ele é honrado ao ser reconhecido nosso Senhor e quer se tornar Senhor e Salvador de todos aqueles que ainda não conheceram essa graça, esse favor imerecido. Se em primeiro lugar, Paulo está incumbido dessa responsabilidade de pregar, a qual ele se denomina devedor, em segundo lugar, ele é devedor também pelas pessoas. Isso quer dizer que quando Paulo escreve o versículo 14 a Roma, ele nos dá a noção de que tem um desejo ardente de saldar uma dívida, transmitindo a mensagem do Evangelho de Deus, do Evangelho que Deus lhe entregara. Essa é a verdade. Seu amor e consideração por Jesus, igreja, e seu amor e consideração pelas pessoas são o motivo pela qual ele está ansioso para pregar o Evangelho a eles. Vamos ver o versículo 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que está em Roma. Ele estava ansioso para poder compartilhar, para pregar o Evangelho também aos irmãos que estavam em Roma, como nós vimos aqui. Todo mundo precisa do Evangelho. Tanto os que estão dentro da igreja, quanto aqueles que ainda não conhecem esse amor, e que nós poderíamos dizer que aqueles que estão fora do contexto da eclésia, mas principalmente do contexto do corpo de Cristo. O Evangelho é para nós e também para vós, vamos colocar nesses termos. O Evangelho é a maneira pela qual as pessoas são chamadas. Todos que ouvem as boas notícias de Jesus têm a oportunidade de deixar o seu coração ser tratado por essa verdade. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? O Evangelho, as boas notícias. E essa fé cresce dentro da gente. E essa fé gera em nós a obediência ao Filho de Deus. Nós somos comissionados pelo Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Vamos voltar ao contexto do segundo interesse de Paulo. O primeiro é o que mesmo? Isso mesmo, encorajar os cristãos e serem encorajados por eles. O segundo, evangelizar. Nós também fomos comissionados por Cristo. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Ou melhor, versículo 18, 19 e 20. Mateus 28, 18, 19 e 20. Nós vamos ver aqui que o Senhor nos trouxe incumbências. Vamos lá. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele traz identidade. Segundo, qual é a condição? Ele conduz as pessoas, olha lá. Portanto, ide. E esse ide não é em data específica. Eu sempre digo aqui e volto a repetir. Nós precisamos viver uma cosmovisão cristã. Isso quer dizer que o tempo inteiro, a todo momento, integralmente, nós pregamos a Cristo com a vida, com a conduta, com a fé. Nós pregamos a Cristo com a proclamação da verdade, das boas notícias, que é o Evangelho. Ele diz, ide por todo mundo. E qual é a condição? Ensinai todas as nações. Depois que nós proclamamos as boas notícias e ensinamos a respeito do rei deste reino, que é o próprio Cristo, ele diz, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Acabou por aí? Não. Ele continua comissionando a gente dizendo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a incumbência, esse é o comissionamento de Jesus a todos aqueles que foram feitos filhos de Deus por intermédio do seu sacrifício. Isso inclui eu e você. E agora eu te faço uma pergunta. Você tem sentido o desejo de, ao mesmo tempo, ser encorajado e encorajar os irmãos que estão no corpo de Jesus? Você tem sentido essa vontade, esse desejo de ser um encorajador daqueles que fazem parte da família de Deus e um proclamador das boas notícias, aqueles que também precisam, são alvos, merecem, por causa do sacrifício de Jesus, ouvir a respeito do Evangelho?
Nós temos essa incumbência e nós fomos comissionados por Cristo. Depois que Paulo expressa esse interesse de estar com os irmãos de Roma e apresenta tanto o encorajamento quanto a evangelização, Paulo agora vai ao versículo 16 trazer uma notícia. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo apresenta essa expressão: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Vamos parar por aí. Quando nós observamos Paulo dizendo assim, não me envergonho, o que Paulo está querendo dizer? Paulo está trazendo o entendimento ao seguinte: eu não me ofendo. Eu não me ofendo por ser um proclamador do evangelho. Vamos parar um pouquinho e vamos pensar, responda essa pergunta: como o evangelho pode ser ofensivo? Vamos pensar? Pensa aí, como o evangelho é ofensivo. E aí nós vamos ter aqui pelo menos 4 características do que é esse evangelho que pode ofender. E qual é o grupo de pessoas que sente-se ofendida pelo evangelho? Primeiro eu quero dizer que todo pecador se sente ofendido pelo evangelho. Por quê? Porque a primeira coisa que o evangelho apresenta, o evangelho é salvação gratuita e merecida. Nós estamos vivendo um enredo que quando as pessoas falam é de graça, logo já tem um entendimento que talvez não tenha a qualidade que se mereça. Tem algum interesse por trás, tem alguma conotação mal resolvida. As pessoas não gostam de entender que o evangelho é receber e não se esforçar para ter. E muito mais ainda, é imerecido. Nós trabalhamos na base do mérito. E quando a gente entende que Cristo nos dá, é de forma gratuita, e nós não merecíamos, logo nos sentimos ofendidos. Ele nos ensina que nós somos um fiasco no quesito espiritual. Nenhum homem é capaz por si mesmo, por mais que se esforce, de chegar ao Senhor e declarar: eu preciso de um grande Salvador. Logo, Cristo apresenta a salvação como um dom que é completo, veio completamente das mãos deles e de forma alguma dependeu de nós. É dom de Deus, como Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10. A salvação é gratuita, é dom de Deus, não somos nós que entramos com alguma parcela, é 100% dele, e isso ofende o pecador. Versículo 9 vai dizer o quê? Efésios 2 e 9. Volta o 8 para a gente, para trazer entendimento. Porque pela graça sois salvos. Graça é o quê? Favor imerecido. E podemos entender que é de graça. Por meio do quê? Da fé. E aí a Bíblia é clara em dizer: isso não vem de vós, é completamente de Deus. Segundo, versículo 9, ele diz o quê? Não vem das obras, por mais que o homem se esforce, não há capacidade dele conquistar a salvação. Por quê? Porque não vem da obra para que ninguém se glorie. Corrija aí, Efésios 2, 8 e 9, vai trazer a clareza de que é um dom completo e vem de Deus. Isso ofende as pessoas que são morais e religiosas. Pessoas morais e religiosas, sabe o que elas vão dizer? Elas vão dizer assim: como pode? Eu sou alguém decente. E isso dá a ela o status que é melhor do que aquele que não é tão moral como ele. Segundo, o evangelho nos insulta quando nos diz que Jesus morreu por nós. Como pode alguém morrer? Ele nos ensina que somos maus. Quando mostra que Cristo morreu por nós, revela a maldade que há na natureza adâmica, nos homens, nos pecadores que caíram junto com Adão no Éden. Somos maus ao ponto de só a morte do Filho de Deus poder nos salvar. E isso ofende o culto moderno da autoexpressão. Cara de bonzinho, jeito de certinho. Ou então ofende a crença popular da correção moral da humanidade. Se eu sou uma pessoa perfeitamente moral, eu não preciso que alguém morra no meu lugar.
Terceiro, o Evangelho nos diz que tentar ser moralmente correto e espiritual não basta. O homem pode fazer todas as coisas de forma ética e de forma moral, que ainda assim ele não vai galgar a salvação pelos seus méritos. Lembra de Efésios, capítulo 2, versículo 9? Não vem pelas obras. Isso insiste que ninguém é moral e correto. Logo, só será salvo se aceitar o que Cristo oferece. Só serão salvos se passar por intermédio de Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o único meio, por mais que sejamos moralmente corretos e éticos, nós só entraremos, só viveremos de forma como filhos de Deus, se passarmos por Cristo, se recebermos o que ele nos dá de forma gratuita e imerecida, que é a salvação. E isso, o Evangelho nos deixa claro essa verdade. O Evangelho nos traz essa notícia. Vou dizer uma coisa, isso ofende a noção moderna de qualquer pessoa do bem. Em qualquer lugar, elas acreditam que de alguma forma pode se encontrar com Deus. E é impossível alguém se encontrar com Deus do seu jeito, da sua maneira. Aqui põe por terra uma ideologia que é formada na nossa cabeça, que todos os caminhos levam a Deus. Se você acredita que todos os caminhos levam a Deus, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Se você acredita que todos os caminhos levam a Deus, então ele não precisava se autodeclarar o caminho, a verdade e a vida, e comprovar essa verdade quando ele se entrega completamente por todos os pecadores. Do nosso jeitinho a gente não consegue. E eu vou dizer que isso ofende o pecador, porque mexe com a autonomia. Nós não somos autônomos para ser salvos. Nós dependemos de Jesus para ser salvo. O Evangelho, em quarto lugar, ele nos ensina que Cristo obteve a nossa salvação por meio de duas coisas. Primeiro, sofrimento e serviço. E o que mexe mais com a gente ainda é que todo aquele que crê em Cristo padecerá sofrimento e deve aprender a servir. Nós somos extremamente triunfalistas. Falar de sofrimento para a gente é pedir a conta. Nós não gostamos de sofrer. Mas vou dizer uma coisa, por amor de Cristo, os discípulos sentiam grande alegria quando eles eram insultados, presos, muitas das vezes até surrados, e eles diziam: eu vivi isso por causa do meu mestre. E eles se sentiam dignos de viver o mesmo sofrimento que Cristo. Hoje a gente não sofre aqui num país como o Brasil, que é laico. A perseguição aqui no nosso país é uma perseguição velada. Mas em países que não aceitam o Evangelho, a pregação do cristianismo, as pessoas são perseguidas e sofrem, e elas estão tão certas da causa em que elas servem, que elas são capazes de doar a sua própria vida por amor a Cristo. E nós vamos entender por que isso acontece. Quarto lugar, ensina que Jesus sofreu e serviu, e que nós devemos sofrer e servir. Mas isso nos ofende, porque desejamos que a salvação seja uma via fácil. Isso nos ofende, porque nós queremos uma vida segura e confortável. E eu vou dizer uma coisa, Jesus não prometeu uma vida segura e confortável aqui, ele prometeu uma vida eterna. E sabe o que Paulo escreve? Ele escreve dizendo que a leve e momentânea tribulação, perseguição, momentos difíceis que nós enfrentamos aqui, não se pode comparar com o peso da glória de Deus que nos há de ser revelada. Entende isso? Talvez por um pouco de tempo a gente possa não ter uma vida confortável, mas tem esperança e alegria. Tem fé arraigada no coração, fundamentada em nós. Que há um Salvador que sofreu, que serviu e que nos ensina a viver nele, por ele e para ele.
Percebe como o evangelho pode ofender? E é por isso que Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho, eu não me ofendo por causa desse evangelho. Porque esse evangelho primeiro tocara o coração de Paulo, movera o coração de Paulo, abrir as escamas dos olhos de Paulo. E é por isso que ele agora com muita propriedade fala a respeito dessa boa notícia. Boa notícia que transforma o homem de dentro para fora, que consagra o homem ao patamar de santo, separado para o uso exclusivo de Deus. Vamos caminhar um pouco. Paulo diz assim: não me envergonho. Mas por que não me envergonho? Por que Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo? Porque ele sabe o que é o evangelho. E a primeira coisa que o evangelho é e que ele apresenta é: pois é poder de Deus. Aleluia! Essa é a declaração central da tese de Paulo. Todo o restante da carta vai caminhar pautado no que é o evangelho. É poder de Deus. Não é a primeira vez que Paulo vai falar, não é a primeira e única vez que Paulo vai falar. Vamos ver o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Primeira carta aos Coríntios, Paulo vai afirmar o que ele já disse aqui aos irmãos de Roma e que chega aos nossos ouvidos. Olha só, abra a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 20. O que Paulo vai dizer? Paulo diz assim: porque o reino de Deus não consiste no quê? Em palavras, mas em poder, em virtude. É isso que Paulo está apresentando. Então vamos colocar por terra aqui alguns conceitos. Primeiro, o evangelho não é conceito e não é filosofia. O evangelho não é conceito e nem é filosofia. No evangelho, como nós acabamos de ler aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, palavra e poder caminham juntos. A mensagem do evangelho é o que Deus fez, faz e fará em nós. O evangelho tem a capacidade de abranger todo o contexto. No passado ele fez, no presente ele faz e no futuro ele fará. No passado ele manifestou misericórdia, graça, amor, compaixão. No presente ele oferece gratuitamente salvação. E no futuro a esperança de vida eterna nele. O evangelho abrange toda a história. Mas o mais interessante é que o evangelho não traz e nem tem poder. Olha que lindo. Porque se o evangelho traz, tem que buscar em algum lugar. Se o evangelho tem, é dado por alguém. Mas Paulo afirma: o evangelho é. Sabe o que é isso? Essência. O evangelho é a boa notícia de Cristo. É o próprio Cristo. Ele é poder. A mensagem do evangelho é o mesmo poder de Deus, mas agora de forma verbal. Por isso que palavra e poder caminham juntos. É fácil de entender porque agora, na forma verbal, o evangelho tornou acessível à nossa mente. Esse evangelho, essa mensagem que agora é verbal, ela ergue as pessoas, ela muda as pessoas, ela transforma as coisas. Principalmente quando essa palavra, ela é explicada. Quando essa palavra, a gente coloca a nossa mente para meditar sobre essas verdades. Principalmente quando nós estamos sob o efeito liberado dessa mensagem. Preste atenção comigo, quando nós vemos no evangelho de Lucas, o próprio Cristo caminhando com os discípulos que estava indo para Emaús, nós vamos perceber que Cristo pergunta o que é que eles estão fazendo, para onde eles estão indo, quais são as notícias, e eles começam a falar sobre Cristo que morreu, e eles esperavam o poderio de Cristo, e Cristo começa a trazer para eles o que os profetas disseram a respeito do Messias, e quando eles chegam no destino, Cristo ainda com eles, dá graça ao pão, e aí depois Cristo os deixa,
deixa, mas eles agora estão fortalecidos pelo poder do Evangelho. E sabe o que acontece naquele momento? Um olha para o outro e diz assim: de certo, o seu coração não ardia quando ele falava. Isso é o poder do Evangelho. Ele não traz, ele não tem. O Evangelho é o próprio poder de Cristo. Aleluia! A gente precisa entender isso para levar uma vida em conformidade ao Evangelho. Aleluia! Um bispo do 5º século chamado Teodoreto escreveu o seguinte, para tentar trazer um entendimento cognitivo do Evangelho, dizendo: vamos comparar o Evangelho a uma pimenta. Você pega uma pimenta, depois que você a colheu, deixou num ambiente fresco, ela vai estar fria. Se você pegar aquela pimenta e apenas entender que ela é fria e pode ser mastigada, ao morder, você vai sentir o ardor daquela pimenta tomar todo o seu paladar, toda a sua boca. Por quê? Porque não era o que parecia. Pode ter um aspecto, mas na verdade é outro. É assim o Evangelho. Para muitos pode ser apenas conhecimento, mas para quem experimenta de verdade é poder de Deus. Aleluia. O Evangelho prossegue. Pode parecer que no princípio é uma teoria, uma filosofia, mas se tomamos o Evangelho no nível pessoal, trazendo para a vida, para a prática, para a praxe diária, descobrimos que ele é repleto de poder. E o que esse poder faz? Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Para quê? O que esse poder faz? Esse poder de Deus é para a salvação. Aleluia. O poder do Evangelho é visto em sua capacidade de transformar, primeiro, a mente e o coração de forma completa. Esse Evangelho tem a capacidade de orientar a nossa vida. Esse Evangelho tem o poder de trazer entendimento de tudo o que acontece. E esse Evangelho tem poder de nos tornar capazes de nos relacionarmos com as pessoas. Que Evangelho é esse? Esse Evangelho que nos salva de nós mesmos, da nossa natureza, da maldade que acompanha todo aquele que ainda não nasceu de novo, através da regeneração, através da justificação, em receber a salvação de Cristo. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você, pode ser que você esteja aí dizendo: mas como é que eu recebo essa salvação? Você pode estar aí perguntando: como é que eu faço parte agora dessa filiação de Deus? Ele diz: olha, a gente precisa crer e confessar. Essa é a forma da gente se tornar filho de Deus. É simples, não é? Porque com Cristo o Evangelho é simples, mas é poder que nos salva. Acima de tudo, Ele é poderoso porque faz o que nenhum outro poder sobre a face da terra tem a capacidade de fazer. O Evangelho salva-nos e reconcilia com Deus e nos garante um lugar no reino de Deus, não apenas aqui, mas para todo o sempre. Tudo que se requer para conhecer essa salvação, tudo que se requer é apenas uma coisa. Quer saber? Acreditar. Tudo que nós precisamos para receber este poder é crer. Vamos ver o versículo 16 ainda? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Todo aquele que crê. Paulo deixa claro que essa salvação está disponível. Por isso que é para os de dentro e que é para os de fora. É para os judeus e é para os gentios. É para todos. Aqui temos a primeira declaração explícita de que o único modo de receber o Evangelho e seu poder sempre foi e sempre será pela fé. A fé é o canal, é a conexão com o poder do Evangelho. A fé nos liga. Lembra que eu disse aqui na aula passada de terça-feira? Não há outro jeito de se aproximar de Deus. Todo aquele, Hebreus 11:6, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe. Ponto. Ponto facultativo para a gente ter acesso a esse poder. Vamos usar aqui um exemplo. Assim como o interruptor que você deve ter aí na sua casa. Um interruptor de luz. Ele é o canal, ele é a conexão entre a energia fornecida e a lâmpada a ser ligada. Assim é a fé. A fé nos liga a Deus. E ela nos dá o poder da salvação, que é o Evangelho. Aleluia. Está feliz aí? Está feliz em ouvir essas verdades, em compartilhar essas verdades, em lembrar dessas verdades? Cristo está trazendo a centralidade do que nós precisamos fazer. Ser encorajado, ser um encorajador, ser um evangelizador e não se ofender por pregar o Evangelho. Porque o Evangelho vai produzir as 4 coisas que nós já comentamos aqui. Vai mexer com aquele que é moral, que é ético, que acha que não precisa de fé. Vai mexer com aquele que acha que todos os caminhos levam a Deus. Vai mexer com o religioso. Vai mexer com aquele que acha que Evangelho é apenas triunfalista e que a gente agora, por não ter pecado, não tem enfermidade, não tem morte, não tem perda dos negócios, tudo vai dar certo. Deixa eu te dizer, o que deu certo é que o Cordeiro de Deus foi imolado, morreu, foi à cruz para perdoar os nossos pecados e agora deu certo, porque Ele é um novo e vivo caminho que nos leva à conexão com o Pai. Ponto. Aleluia. Paulo termina dizendo que o Evangelho é poder para a salvação, o veículo dessa salvação é a fé, e ele encerra dizendo, primeiro de quem? Do judeu, e também do quê? Do grego, porque se expande para todos. O Evangelho é para todos, e ele é para todo aquele que crê. Agora já não existe mais etnia, não existe mais raça. Cristo veio para todos os homens. É por isso que ele declara para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Além do Evangelho ser poder de Deus para a salvação, através da vida daqueles que creem, tanto os judeus quanto os gregos, trazendo um contexto de universalidade, nós vamos ver também que o Evangelho vai revelar outra coisa. Vamos ver o versículo de número 17. O Evangelho, ele é poderoso. E o que lhe confere essa característica? Capaz de remodelar a vida. O que lhe confere? Paulo diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus. No Evangelho se descobre a justiça de Deus. O Evangelho é a justiça de Deus porque não é a respeito dos homens. O que Paulo está escrevendo, não está escrevendo a carta de qualquer governante da sua época, ou de alguém que apareceu na sua época, dizendo ter poder. Não, ele está escrevendo a carta a respeito da centralidade de todo o Evangelho, de Cristo, o Filho de Deus. E esse Filho revela a justiça de Deus. Vamos ver o versículo 17 inteiro? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Podemos ter uma boa ideia do que é essa justiça, ao pensar na justiça no seu sinônimo. Qual é o sinônimo de justiça? Retidão. E o que significa retidão? Retidão significa ser reto. Significa ser correto. E aí eu pergunto, será que nós estamos caminhando, nos comportando ou nos portando dessa forma? Vamos trazer à memória. Então, se justiça quer dizer retidão, ser correto, nós estamos sendo corretos primeiro conosco, com a gente, com aqueles que nos cercam, na empresa que a gente trabalha, ou na empresa que a gente preside, ou na empresa que o Senhor permitiu a gente abrir, nós estamos sendo corretos. Tudo que nós estamos fazendo revela a justiça de Deus. Isso mexe com a gente, porque nós estamos num cenário caótico.
E para aqueles que ainda não experimentaram o que é de fato viver em retidão, agora é a hora certa de abandonar todas as responsabilidades ao caos. Não! Gente correta, gente decente, gente reta, sabe das suas responsabilidades e trabalha para revelar o Evangelho de Cristo através da justiça. É hora de abraçar as nossas responsabilidades e as cumprir. Porque o Evangelho de Deus nos revela a justiça através do seu Filho, o ser correto, o ser reto. Isso quer dizer que nós agora temos uma posição de retidão ou de correção moral diante de Deus. É a justiça de Deus revelada, porque agora estamos dizendo que não há mais dívidas a serem acertadas. Não há débitos devendo a alguém, não há mais. A justiça de Deus revela. Sabe o que a justiça de Deus nos traz agora? Eu queria que você guardasse isso. Vou ler de novo o versículo, porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? No Filho. Agora nós somos aceitável. Agora não há nada mais que prejudica a nossa relação com Deus. Sabe por quê? Porque na justiça de Cristo, o nosso caráter se tornou reto. Por causa de quem? Por causa da moralidade e da perfeição e da santidade que há no Filho. Talvez agora faça sentido para a gente entender João 15, quando ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é quem? O lavrador. E esse lavrador, ele é capaz de fazer duas coisas: limpar os ramos que estão frutificando, mas cortar os ramos que não produz. Ele é juiz, mas todo aquele que está na videira produz, porque a vida vem do tronco, das raízes, e nós somos apenas os ramos. Pensa nisso. Por causa da justiça de Cristo, nós agora somos tidos diante de Deus como retos. E aí eu trago um adendo aqui: portemos então de forma coesa, coerente com aquilo que Cristo fez conosco. Nele não há falta, em Cristo não há culpa. É por isso que essa justiça é proveniente de Deus. Está atrelada ao verbo revelar. Ninguém jamais conheceria essa justiça. Ninguém jamais encontraria ou suportaria, a menos que Deus revelasse, e Ele o fez através do seu Filho, da palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Quando nós olhamos aqui nessa versão que nós estamos agora, ou na versão NVI, ela vai dizer que porque em Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E alguns teólogos acabam refutando essa versão, porque ela dá a entender que o começo é por fé, a fé no Filho. Mas a próxima fé que vem é uma fé pessoal, é uma fé que nos lança agora a capacidade de correr atrás e desenvolver por nós mesmos a salvação que nos foi entregue. Eu não sei se nós temos aqui a versão ESV. E essa versão bíblica, ela diz assim: a justiça é de fé em fé. E ele coloca dessa forma para dizer que tudo isso vem da parte de Deus. Não nos tornamos justos pela fé e depois mantemos a nossa própria correção moral. Jamais. Antes, John Stott diz assim: a fidelidade de Deus em relação às suas promessas e na vida e na morte de Jesus sempre vem primeiro, e a nossa fé não é outra coisa senão a reação dessa fidelidade. Aleluia. Só temos fé por causa da fidelidade de Deus. É importante perceber tudo mais que é prometido aqui, além do mero perdão. Se nós pensarmos como muita gente pensa, que Jesus morreu apenas para nos perdoar, nós vamos incorrer no erro. Os nossos pecados foram depositados sobre Ele e somos perdoados quando cremos nele, ponto. Aí é um perigo, porque nós
seríamos tentados a pensar da seguinte forma: Cristo nos perdoou, é como se pegasse um papel que fora escrito, pegasse agora uma borracha e apagasse este papel que fora escrito. O que vai acontecer com ele? Vai ficar amassado, vai ficar borrado, e dá para se perceber que apagou e está entregando o mesmo papel reciclado para que a gente possa escrever uma nova história. Dá para escrever uma nova história num papel reciclado? E quando eu digo reciclado, é nesse contexto. Escreveu, apagou e há resíduos do que já fora escrito. Quando se fala dessa entrega de salvação de Cristo, se fala do seguinte entendimento: Cristo nos perdoou e nos deu condição de viver uma vida nova. É por isso que ele fala que nós seremos novas criaturas para uma novidade de vida. É por isso que o que Cristo fez, não fez apenas para nos salvar. O que Cristo fez para nos dar a oportunidade de viver uma vida nova, uma vida completamente diferente da qual nós vivíamos. Cristo nos entregou, através do seu sacrifício, um papel em branco e dizendo: agora é uma nova história. Você está vivendo essa nova história? Você está vivendo essa justiça que vem da parte de Deus, que é gerada em fé e que continua num processo de fé no Filho, porque é Ele quem produz em nós essa fé? Caso contrário, caberia a nós crédito e débitos, e não é isso que Ele faz. Paulo nos diz aqui que nos foi concedida a justiça, em vez de apenas ter sido declarados inocentes. Se declarou inocente, isso quer dizer que foi absolvido, mas você ainda era culpado, tem um histórico. O que a justiça de Deus faz é agora nos dar a oportunidade de nos tornarmos inocentes, por causa daquele que pagou os nossos pecados, por causa daquele que padeceu por causa das nossas iniquidades. Nós nos tornamos agora inocentes. Nós somos levados agora a um patamar de retidão, de gente correta, por causa de Jesus, por causa do que Ele é. A salvação de Jesus não se compara em apenas receber perdão e libertação. Tira isso da cabeça. Porque se é apenas perdão e libertação, logo Ele fez o que com a gente? Nós estávamos nos corredores de morte e de prisão, e Ele agora nos deixou livre. Não é isso não. No Evangelho, descobrimos que Jesus nos tirou do corredor da morte e em seguida pendurou no nosso pescoço uma medalha de honra ao mérito. Sabe o que é isso? Somos recebidos agora como heróis, como se nós tivéssemos realizados atos extraordinários. Meu Deus! Quando eu paro para pensar nisso, eu digo assim: Senhor, o que eu fiz? Anderson, quando a gente para pensar, o que nós fizemos? Cleudes, do que nós éramos dignos. E aqui não cabe dizer, mas eu sou moralmente correto, eu sou ético. Não, lembra que ética e moralidade não salva. O único método de salvação é Cristo, não é outro. Não há outro. Cristo pagou o nosso pecado, isso é justiça, está pago. Agora você é reto, agora você é inocente. Foi isso que Ele fez. Para que Ele fez isso? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, aí Ele vai usar o que está em Abacuque. Abacuque 2:4 diz assim: mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O que Paulo quer dizer com isso? Talvez seja mais útil pensar em como as pessoas, até mesmo os cristãos, poderiam não viver da fé. Talvez se fosse mais útil pensar assim. Na raiz de todos os pecados e de todos os problemas está algo muito sério na raça humana, no ser humano. Sabe qual é? A descrença no Evangelho e a rejeição a Ele. Eu não acredito que o Evangelho é a única coisa que salva. A própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a palavra de Deus, diz que o Evangelho é a boa notícia. Que boa notícia! Agora você pode ser perdoado, resgatado e ter direito a uma vida nova. Há um papel em branco para se viver a novidade de vida. E não mais andar livre à mercê da própria sorte. Não, porque se nós andássemos assim, sabe que nós viveríamos? Os nossos próprios erros, as nossas próprias incoerências.
Tanto as pessoas imorais quanto as morais, elas rejeitam quando tentam ser seus próprios salvadores. Elas rejeitam a Cristo, elas rejeitam o Evangelho, quando elas acreditam que elas podem, pelo próprio esforço, pela própria capacidade, alcançar a salvação. E olha, Jeremias diz assim: maldito o homem que confia no homem. E a gente transfere isso para o outro. Maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia na sua própria capacidade, no seu próprio pensamento, na sua própria sabedoria. A sabedoria de Deus é revelada, e ela é revelada em Cristo. Aleluia. Vamos aqui terminar dizendo que tanto imorais quanto morais, que procuram ser os seus próprios salvadores, eles agem dessa forma. Gente que é indisciplinada, gente que é desregrada, elas vão rejeitar a religião e elas vão rejeitar a Deus. A rebeldia dessas pessoas, na verdade, consiste na sua recusa em crer no Evangelho. Sabe o que elas dizem? A mensagem de que são tão pecadoras. Sabe o que o Evangelho diz a elas? Que elas são tão pecadoras que só Jesus pode ser seu Salvador. E por elas serem disciplinadas, licenciosas, elas dizem: não, eu quero ser rebelde, eu não acredito nisso. Por outro lado, nós temos os moralistas, que também está dentro do rol de morais e morais. Os moralistas, eles pegam a religião, eles pegam a moralidade, e aí eles ficam ansiosos, porque eles têm a consciência de que jamais conseguirão viver segundo o padrão da moralidade e da religião. E aí sabe o que faz? Se frustram. Ou às vezes se orgulham porque acham que estão conseguindo. Deixa eu te dizer uma coisa, é pura ansiedade baseada no orgulho próprio, porque na verdade isso é uma recusa de crer no Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho é a verdade que nós somos todos pecadores e que só Cristo pode ser o nosso Salvador. Ainda entre as pessoas cristãs. Pensa que a gente fica de fora? Entra aqui os licenciosos, entra aqui os moralistas e os religiosos, e entra neste contexto também as pessoas cristãs. Às vezes as pessoas cristãs se envolvem no esquecimento de que elas não têm como se salvar, e que só Jesus pode salvá-las. E sabe o que acontece com elas? Quando elas pensam que elas podem contribuir com a salvação, se tornam pessoas amargas, porque esqueceram que jamais somos inteiramente salvos, senão por meio da graça. Quando trabalhamos em excesso por medo de fracassar ou de sentimos deprimidos por termos fracassado, é porque nós esquecemos de que não podemos fazer nada por merecer, nem justiça própria, mas que aos olhos de Deus nós já somos o quê? Por causa da justiça de Deus revelada? O que nós somos aos olhos de Deus? Nós somos agora justos, porque fomos justificados pela justiça de Deus revelada, que é Cristo. Vamos terminar? O Evangelho, para a gente terminar, sempre vai causar ofensa. Vou voltar lá. Vai ofender porque as pessoas acham que elas podem viver sendo caridosa, sendo moral, sendo ética, e que isso vai dar a elas o direito de salvação, só Cristo. Vai causar ofensa porque vai mexer naqueles que são religiosos, vai mexer naqueles que acreditam no tudo, no holístico, e aí tudo fica muito complicado. E olha, aqui sem nenhum preconceito, nós estamos pregando o Evangelho com base nas Escrituras Sagradas, por isso que nos confronta, por isso que nos ofende. Ela revela que temos uma necessidade. Qual é a necessidade? De conhecer o futuro, de saber o que nos espera, de ter a nossa alma preenchida por uma satisfação que nada neste mundo, não é o ter que vai preencher essa necessidade, essa solidão, que muitas das vezes, fora do contexto social, surge e leva tantas pessoas a ficarem abatidas por não terem esperança. Revela uma necessidade, a necessidade de um Salvador. Nós não somos capazes de suprimir essa necessidade, por isso sempre seremos tentados a nos envergonhar do Evangelho, porque ele expõe quem nós somos, a fragilidade, o nosso limite, a nossa incapacidade em relação ao que é espiritual, que só se enxerga no contexto de fé que nós precisamos ter. Precisamos nos lembrar de que ele é o poder de Deus. Ele quem?
próprio Cristo. De que revela a justiça de Deus. Quem revela a justiça de Deus? O próprio Cristo. E Ele é o modo pela qual recebemos a sua justiça, porque precisamos passar pelo próprio Cristo. Isso é o que basicamente reverte a nossa atitude em relação ao compartilhamento do Evangelho. A partir do momento que nós entendemos que Ele é o poder de Deus, que Ele é a justiça de Deus revelada, e que é por meio dessa justiça que nós nos tornamos justos, somos tornados justos, aí acontece algo. Ao invés de nós nos envergonharmos e de nós nos ofendermos com o Evangelho, nós vamos nos tornar disponíveis a Ele. Vai acontecer dentro do nosso coração uma erupção de vontade de dizer quem é essa justiça de Deus revelada. Ficaremos tão ansiosos, cheios de expectativa para conhecermos a verdade, a maravilha do poder em tamanha profundidade, que vai ser impossível não proclamar essa verdade. Porque temos desejo de todos os dias conhecê-lo mais. E se você está vivendo essa êxtase, essa intensidade, essa vontade, deixa eu te dizer, ela não vai acabar. Porque por mais que vivêssemos aqui muitos anos, ainda seria impossível conhecer a totalidade de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Não porque sabemos que devemos fazê-lo. Você não vai mais proclamar o Evangelho e encorajar os outros sobre a obediência cega de eu devo fazer isso. A partir do momento que nós conhecemos a justiça de Deus, nós sentimos que nós não vamos fazer nem porque devemos, nem porque precisamos, mas porque nós desejamos e amamos torná-lo conhecido aos homens. E aí a gente termina como o próprio Paulo escreve à igreja de Roma no versículo 5. Vamos ver de novo, para a gente terminar? Nós terminamos a mensagem como Paulo declara aos irmãos. Porque nele quem? Em Cristo. O que acontece? Nele, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes por causa do nome de Cristo. Que nós possamos tornar o nome dele conhecido a todos os homens. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, em transmitir essa verdade ao teu coração. E olha, Romanos tem uma profundidade. Nós aqui caminhamos dessas duas aulas de Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 17. Nossa próxima aula, nós vamos falar do versículo 18 ao versículo de número 32. E eu queria que você não perdesse essa caminhada com a gente. Romanos capítulo 1, de 18 ao 32. Se você tiver dúvida, eu queria pedir você que entrasse aí nessa timeline e fizesse aí as suas perguntas, as suas considerações, para que a gente possa responder na próxima oportunidade ou fazer um fórum específico para falarmos sobre a carta aos Romanos. É importante a gente entender essa grandeza de Deus. Vamos orar nessa noite? Vamos orar para que essa verdade abra os nossos olhos de tal maneira que a gente faça por amor, por ardente expectativa de proclamá-lo. E não porque devemos ou precisamos. Vamos orar por isso? Porque Cristo nos traz uma liberdade, não uma imposição. Feche os teus olhos aí onde você está, se você pode, se coloque de pé. Vamos clamar ao Senhor nessa noite mediante o que Ele nos disse, para que a gente possa viver esse Evangelho como Ele de fato é revelado. Faça isso comigo nessa oportunidade. Pai, nós louvamos ao Teu nome nessa noite, nós agradecemos ao Senhor pelo amor e pela misericórdia com que nos traga a Tua presença, com que nos tem direcionado, Senhor, ao conhecer a Tua palavra. Nessa noite, Pai, se há alguma dúvida, se há alguma coisa no coração, Senhor, que está obstruindo, Senhor, a revelação deste Evangelho, que seja quebrado pelo poder da Tua palavra. Nós precisamos conhecê-lo como o Senhor de fato é, Pai. Precisamos conhecer essa justiça revelada, para que haja em nós, Pai, o prazer de encorajar e ser encorajados os nossos irmãos. Ah, Deus, a alegria de proclamar esse Evangelho, sem que ele, Senhor, agora de alguma forma nos envergonhe. De forma alguma, Pai, porque entendemos que de fato o Evangelho, ele promove em nós ofensa ao mostrar que a nossa autonomia de nada vale. Ele nos ofende porque ele mostra a nossa limitação. Mas o Evangelho também, Pai, é poder de Deus para a nossa salvação. E nós cremos neste poder, Pai. Nós cremos nessa boa notícia que nos foi revelada. Por isso nessa noite, Pai, com a Tua graça, renova o nosso espírito, Pai. Com o Teu poder, Pai, edifica a nossa fé de tal forma que haja em nós essa predisposição
coração de entender que o Evangelho não traz e nem tem. O Evangelho é poder de Deus. E quando nós trazemos este Evangelho ao nível pessoal, nós experimentamos a tua grandeza e vivemos, Pai, essa novidade de vida, dispostos a sofrer e a servir uns aos outros, Pai, por amor de Cristo, por estarmos inseridos no teu reino. Eu oro, Pai, por todos aqueles que acompanharam nessa noite, essa transmissão, as famílias, Pai, que terão acesso a essa verdade, e que nós tenhamos, Pai, esse amor, essa vontade, essa gana, Pai, por conhecer a tua palavra, assim como o Senhor quer se revelar através dela aos nossos corações. Que o teu Espírito, Pai, que a tua presença, Espírito Santo, traga renovo e transformação à mente, traga coerência à nossa caminhada, traga aos nossos olhos, ao nosso entendimento, o significado real dessa justificação, dessa retidão, desse tornar justo, desse tornar correto, desse ser justo diante dos olhos do Pai. Nós oramos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Se estamos em Ti, Pai, podemos viver uma vida plena, mas fora da Tua pessoa bendita, Pai, o que há é engano e cansaço, e nós não queremos mais a vida velha, Pai. Nós queremos essa vida nova que só o Senhor pode nos proporcionar. Te damos graça nessa noite e dependemos de Ti, Pai. Não nos envergonhamos de dizer: somos dependentes do Senhor. Edifica em nós o Teu caráter e a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Amém, amém. Não saia daí não. Cleudson, vamos louvar o Senhor? Vamos louvar ao Senhor nessa última canção. Vamos dizer o que esse Cristo Ele é, o que esse Cristo faz. Aleluia. Vamos adorá-lo, vamos glorificar o nome do Senhor. Estamos terminando. Aleluia. Quero comunicar a você que nós temos agora nosso próximo encontro, se Jesus nos permitir, no próximo domingo às 18 horas, eu na família. Permaneça firme nas promessas do Senhor. Olha, a prova da nossa fé é agora enfrentar esse tempo difícil e conseguir viver ligado no corpo, sem estarmos ligados presencialmente, literalmente. Se você tem sido tomado pelo desânimo, pela fraqueza, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo, pelo poder da palavra, renove o teu espírito. Renove a fé que há em ti. Que você possa avançar confiando em Jesus, confiando na graça, no poder, na presença do Espírito Santo que está em nós. Não deixe de orar, mesmo fraquinho, mesmo fragilizado. Ore, clame ao Senhor pela vontade boa, perfeita e agradável dEle. E ofereça o seu culto racional na meditação da palavra, na leitura da palavra, em ouvir canções que expressam a grandeza e o Evangelho. Faça isso. É agora a hora de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eu quero aqui reproduzir o que Tiago diz à igreja de Jerusalém: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Essa é a mensagem para a gente permanecer em Cristo, tá bom? Vamos louvar ao Senhor? Vou te acompanhar, tá? Dizer aí? Então eu viverei para o teu louvor.
Então eu cantarei para ti, Cristo, Filho, Mestre, Jesus. Vamos dizer: dono de tudo. Ele é o que, igreja? Vamos continuar. Jesus. Diga aí dentro da tua casa: Rei meu e Senhor, amo ouvir tua voz. Vamos dizer isso com força. Deus de toda a criação, te adoro. Vamos dizer: foi o teu amor que me invadiu. Ele fez o que era morto, enfim, viver. Foi o teu calor que me aqueceu, fez a minha noite amar. Vamos dizer de novo: foi o teu amor. Foi o teu amor que me invadiu, fez o que era morto, enfim, viver. Foi o teu calor que me aqueceu, fez a minha noite amanhecer. Então eu viverei. Faça isso. Viva para louvar ao Senhor. Então eu cantarei para ti. Então eu viverei para o teu louvor. Então eu cantarei para ti. Vamos terminar? Cristo, Filho, Mestre, Jesus. Estende as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nós, não apenas hoje, mas para sempre. Podemos dizer? Amém. Excelente semana para você. Deus te abençoe. Olha, se você quiser participar com a gente para entregar algumas cestas, nós ainda estamos recebendo doações em recursos, porque conseguimos aí uma promoção para a compra de 15 cestas. Já foram doadas 7 cestas e ainda temos 8 cestas para serem doadas. Se você deseja participar com a gente, comprando essa cesta e enviando a quem está em necessidade agora, entre nos canais aí do Ministério Arca e você vai encontrar as diretrizes para ser um participante dessa oportunidade. Deus em Cristo te abençoe, ótima noite, ótima continuidade de semana, fiquem com Deus.